Tudo bem? Bom, boa tarde todo mundo aí de novo. Espero que todos estejam bem. Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou explicar os trabalhos que estão faltando em relação à sociologia, tá? Os de história já foram explicados durante as aulas presenciais. Deixa eu só compartilhar com vocês a tela. Bom, a aula inteira não vai ser só sobre isso, tá? Deixar isso bem claro para vocês. Eu vou tentar explicar a matéria hoje. É, Pessoal, ó, os trabalhos estão aqui, tá? Eu vou fazer uma breve explicação sobre eles e as datas que eu pré-estabeleci aqui, tá? Bom, o Dia Internacional da Mulher, tá? Foi o trabalho de atividade desse bimestre, né? Valeu tanto para a história quanto para a sociologia. Esse trabalho valeu 3 pontos, vezes 2, né? Então, aos 6 pontos ao todo. As notas já foram lançadas, vão ficar as mesmas notas que estão em história, depois eu só vou repassá-las para cá. Aí, pessoal, nós temos assim. Um trabalho, eu peguei para prova mensal, tá? Porque as aulas de sociologia não são presenciais, então vai ser trabalho todos os bimestres a prova, que é fazer uma análise de uma música da Pitty, tá? Que é o Admirável Chip Novo, tá? E relacionar com o conteúdo em relação ao tema da aula sobre alienação, né? A gente vai ter essa aula ainda, que vai ser a aula da semana que entre hoje, semana que vem. Semana é a Escola de Frankfurt, semana que vem é a aula sobre alienação. Então, já pensando nisso, eu deixei aqui, ó, você vai ser um vídeo, tá? A prova mensal. Literalmente vai ser um vídeo. E esse vídeo com tempo mínimo de 5 minutos. Então vai ter que ser uma coisa mais bem elaborada por vocês aí, um roteirinho, falando sobre alienação, tá? Boa análise crítica, um assunto muito bom aí para debater e discutir. E aí, a partir da letra do Admirável Chip Novo da cantora Pitty, aí vocês vão analisar a ideia de alienação, tá? A prova, assim, né? A escola estipulou a gente ia aplicar a prova até dia 14, 17. Mas aí, como a gente tá online, dá para dar uma esticadinha até o dia 24, tá? Vai ser as mesmas datas para as 2 turmas. E por último, aí tem o trabalho de recuperação, tá? Trabalho de recuperação, todo mundo sabe, né, como que vai ser tipo, só vai ser corrigido os trabalhos daqueles que não alcançaram a média mínima azul com a prova bimestral não está aí na relação, mas vai ter prova bimestral, e a prova bimestral ela vai ser presencial, tá? Então a prova mensal mais 4. E aí vocês vão ter que assistir um documentário, tá? Um documentário, um docufilme que tem na Netflix que é maravilhoso, que é o Dilema das Redes Sociais, tá? As 2 primeiras aulas do bimestre foi sobre indústria cultural, as 2 próximas aulas vai ser sobre a manipulação da informação, como que ela consegue dar um impacto na gente, nossos vícios de internet, que é muito pesado, né? Brigo com vocês toda semana, estava brigando acho que quarta-feira com a com vocês também. O nome desse documentário filme é O Dilema das Redes Sociais, tá? E aí vocês vão realizar uma resenha crítica sobre o documentário presente no streaming Netflix, acompanhado de uma ficha de acompanhamento de suas ações nas redes sociais pelo celular, tá? Esse aqui é o seguinte, quando chegar na aula sobre alienação, eu explico sobre essa ficha e o que vocês vão ter que fazer, porque eu vou pedir para vocês fazerem um acompanhamento da utilização do celular de vocês durante uma semana, através do celular, tá? Então vocês ficarem, né, poxa, quantas horas eu fiquei hoje no celular? O que que eu mais acessei no meu celular hoje? Por exemplo, foi redes sociais, foi sites de pesquisa, foi ali passatempos, joguinhos, o que que eu mais fiquei tempo no meu celular hoje, tá? E aí fazer um levantamento durante uma semana, tá? Eu já fiz esse trabalho com o pessoal do segundo do ano passado, e deu bons resultados, tá? Porque aí a situação é levar vocês à reflexão do tempo gasto, como se ele está sendo bem aproveitado ou não, tá? Atividade do Dia Internacional da Mulher, já falei, 3 pontos, prova mensal, 3 pontos, dilema das redes sociais, 2 pontos. Ao todo dá 8, com os mais 4 pontos da prova bimestral dá 12, tá? A dica que eu dou para todos os alunos presentes aí é que façam um trabalho de recuperação, tá? E entreguem. Eu coloquei até a data de uma semana antes de começar as provas bimestrais, tá? Então, assim, vai ter o limite que eu posso, tá? Tem que entregar a recuperação. Hã, Eles prometeram pra gente que o Proesca está liberado para vocês ainda esse bimestre, só que eu acho que não vai ser possível eles cumprirem esse prazo, então eu estou pensando nele já para o segundo bimestre.
Como eu sei que vocês já são mais desencanados, esses trabalhos eles vão poder ser entregues, por exemplo, pela internet mesmo, tá? Eu vou fazer como que fala? Eu vou fazer uma planilhazinha, colocar lá a pastinha de vocês, segundo A, segundo B, e colocar os trabalhos de vocês lá e vou corrigindo, tá? Os vídeos, então esses vídeos eu vou fazer download, tá? Vou ter que guardar lá porque é prova, tudo bem? Pelo menos até finalizar o bimestre, tá? Mesmo que for no YouTube, eu vou pedir para vocês mandarem um link, então eu vou guardar esse link, não deletem quem for lá colocar o vídeo no YouTube, não delete o vídeo, tá? Deixa o vídeo aí por um tempo, até pelo menos encerrar esse bimestre, ter a nota já ter o esclarecimento sobre a nota, que aí depois aí já é outra situação. A partir do segundo, terceiro bimestre, aí pode já deletá-lo. E eu vou fazer uma planilhazinha, vou colocar lá o tempo de duração, papapá. É um trabalho de formiguinha, mas aí eu vou desenvolvendo ele ao longo da semana aí para deixar bem prontinho para vocês. Aí eu colocando lá quem entregou, quem não entregou, principalmente o de recuperação. Tá? O de recuperação é um trabalho escrito, então tem uma planilhazinha e tem a parte escrita do trabalho. E vocês vão me entregar também, tá? Para fazer a recuperação. E eu tenho que deixar arquivado até, no mínimo, finalizar o bimestre, porque aí qualquer um de vocês tem direito a contestar a nota, tá? E esse contestamento de nota é assim, professor, acho que o senhor avaliou errado aí, não prestou atenção em alguns detalhes, eu queria que o senhor reavaliasse. Você tem direito? Tem. Tá? Graças a Deus aí eu acho que eu faço boas avaliações, os alunos não costumam pedir uma reavaliação, mas acontece com todos os professores. Tudo bem? Dúvidas? Vamos lá, podem perguntar alguma coisa? Dúvidas? Enquanto eu vou só abrir aqui já que esqueci uma coisa. Pessoal, é só abrir o áudio e perguntar. Parem com essa mania de ficarem mudos, tá? Sem dúvidas, professor. Oi? Sem dúvidas. Sem dúvidas, as dúvidas só aparecem quando a gente está fazendo, né? Enquanto não fazer, não aparecem as dúvidas, mas tudo bem, faz parte. Então vamos lá? O tema de hoje, eu posso dizer para vocês assim, sem sombra de dúvidas da aula, que é um dos temas que eu mais gosto, é um dos temas que eu mais sou apaixonado na área de humanas, cara. Esse tema fez eu fazer meu TCC de projeto de pesquisa para mestrado, só para vocês terem uma noção, tá? A base teórica todo no meu projeto de pesquisa para mestrado é sobre isso. Então eu amo muito, assim, é uma coisa assim que é até suspeito eu falar. Só que como muitas coisas que eu gosto, eu sou meio excêntrico nas coisas que eu gosto, então eu acabo sendo um cara meio num deserto e a maioria das pessoas não gostam desse tema. Tá? Deixa eu só fazer aqui o trâmite, que é abrir e fechar as telas aqui para poder ela estar de acordo para vocês aí. Que é a Escola de Frankfurt, a Indústria Cultural e a Crítica de Marshall McLuhan, tá? Bom, vamos lá, vamos começar com uma origem, né? Bom, pessoal, tudo se remete à Alemanha ou à Europa, década de 20 e 30, tá? Então, o que vai acontecer? Nós temos a ascensão do nazifascismo na Europa durante 1920 a 1940. Quando chega a 1940, já estão estabelecidos, ok? E o que acontece? Desde os primórdios, principalmente na Alemanha, isso que destaca muito na Alemanha, eles criaram mecanismos de alienação. O que vem a ser alienação? É a ideia de que a pessoa participa do meio social, todos os seres humanos participam da sociedade, nós temos que entender isso, de forma direta ou indireta, eu participo da sociedade, tá? Só que esses seres humanos, eles podem ser manipulados, eles podem ser controlados, eles podem ser pré-condicionados. Tá? E ao longo do final do século XIX, início do século XX, apareceram os grandes métodos midiáticos. O livro, revista, depois o jornal. E o grande boom vai ser quando sai o rádio, né? O rádio final do século XIX, início do século XX, e também o surgimento do cinema. Porque agora você tem o som e você tem a imagem que as pessoas poderão utilizar para alienar aquelas pessoas. Então, a cultura da mídia, ela não surge nos dias atuais, tá? Ela surge no final do século XIX, primórdios do século XX. E ela já está muito bem estabelecida na década de 20 para a década de 30.
Em relação ao que nós temos hoje sobre mídia, meios de comunicação, só não existia a televisão e a internet. Todos os outros já existiam, tá? E eles eram meios de difusão de ideias. Olha que louco, ó. Adoro quando o Hockenheimer fala isso. Eles são meios de difusão de ideias e pré-condicionamento de ideias. Tá? Isso é muito importante, ó. Pré-condicionamento de ideias. Tá? Então vai surgir o quê? Lá no final da década de 20, filósofos alemães vão se reunir e falar: olha, o que está acontecendo aqui na Alemanha é muito grave. Por quê? Os nazistas estão começando a dominar os meios de comunicação e estão começando a expor propagandas que estão levando as pessoas a acreditar que o que eles estão propondo é bom, é perfeito, é maravilhoso, as pessoas devem segui-los. Tá? Quem foram esses caras? O Theodor Adorno, tá? O Max Horkheimer, e tem mais um cara que ele é muito importante, mas ele não está aqui na lista, que é o Walter Benjamin. Tá? Eles são descendentes de judeus vivendo na Alemanha nazista, tá? Então esses caras vão ser perseguidos, eles vão fugir, o Adorno e o Horkheimer, eles sobrevivem ao Holocausto, porque que nem o qual é o nome dele? O Einstein, outros, Frank Boas, outros caras alemães que eram muito inteligentes, filósofos muito bons, cientistas muito bons, eles fogem para os Estados Unidos. E lá eles divulgam essas ideias, eles divulgam as suas teorias e colocam, né, na mídia todos os horrores que o nazismo poderia propagar. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui, deixa eu passar para o próximo. Bom, a indústria cultural era um instrumento para a barbárie cultural, já que por meio de seus produtos produzia a alienação do ser humano, afastando-se das reflexões filosóficas que permitiam a atribuição de significado e sentido ao mundo e às próprias existências. Nossa Mafaldinha queridinha, ó, você liga a televisão, tá lá, use, compre, beba, coma, prove. O que eles pensam que nós somos? Ela para pensar, e o que nós somos? Ela volta, ela liga a televisão de novo, ela, oxe, malditos, sabe que nós ainda não sabemos, tá? Então, a gente, né, claro, a Mafalda, ela é um desenho aí de tirinhas de jornal, né, feito pelo cartunista Quino. Tem muitos dos seus temas têm reflexões políticas, sociais e filosóficas. E na maioria das vezes, a gente nem percebe, deixa eu só fechar a janela aqui que tá chovendo mais forte aqui. A gente nem percebe, na maioria das vezes, que nós estamos sendo manipulados, né, que é o que a gente conversou um pouquinho nas últimas aulas. E isso acontece de uma forma que, assim, eu estava tendo uma discussão com uma aluna essa semana aí do Coliseu, lá do 8º ano. Ela é tipo aquela pessoa, ela está no 8º ano, então no 8º ano eu pego mais no pé deles, os alunos mais antigos vão entender. Não quero o celular em cima da mesa, eu já falei isso milhões de vezes para você. Professor, eu não consigo ficar sem o celular em cima da mesa. Na outra aula que eu tirei o celular dela e guardei o celular dela na mochila, essa menina quase passou mal. Passou mal. Eu estava assim, tipo, uma agonia que ela queria mexer no celular de qualquer. Tipo, sabe aquela agonia de pelo menos ter que ver o aparelho perto dela, sentado do meu lado. E ela falou para mim, professor, ela chegou essa semana, professor, eu sofro de ansiedade. E a única coisa que me tira essa ansiedade é mexer no celular. Eu falei, mas você não pode mexer no celular durante a minha aula. Você tem que aprender a controlar isso. Muito dessas ansiedades são vícios. Tá? Ah, professor, mas o quê? Eu falei, vamos fazer o seguinte, senta aqui do meu lado, vamos estudar aqui hoje, aqui, ó. Ficou uns 20 minutos, vamos bater um papo aqui. Ficou 20 minutos ela não mexendo no celular. E ela nem percebeu o tempo passando. Conversando assim, falei algumas coisas da vida dela, que era uma aluna nova na escola, tava só mapeando assim a personalidade dela. E eu falei, ó, tá vendo? Faz 20 minutos que você não mexe no celular. Ela falou, nossa, mas acho que faz dias que eu não fico assim tanto tempo sem mexer no celular. Não sei se tem um nível, né? É, gente, admitam, não todos aí, mas a metade de vocês são viciados em celular. Não conseguiriam passar mais de um dia sem mexer no celular. Admitam. Primeiro passo para o vício é admitir o vício. Não adianta falar, não, eu vivo de boa. Não vive. Não. Hoje em dia, a maioria dos adolescentes, eles são viciados em celular. Não em estar mexendo, mas tem que estar perto, tem que estar próximo, tem que estar ali no seu olhar, tá? E isso acaba criando uma ideia que você está sendo, você é
dominado pelo aparelho e por tudo que aquele aparelho possa lhe prover, tá. Eu não vou mentir, esse celular atual que eu tenho faz 2 anos. O antigo, quando quebrou, eu comprei um celular novo no mesmo dia. Não vou mentir, comprei no mesmo dia. E assim, né, claro, o celular a gente está colocando como exemplo, mas a gente tem outras coisas. Nos últimos 10 anos, por exemplo, essas plataformas de streaming, Netflix, Amazon, Disney, tem pessoas que ficam dias e dias assistindo série sem parar. Eu vou dar exemplo de uma pessoa, ela vai ouvir, mas ela vai ficar brava comigo, mas depois ela me perdoa. A minha esposa assistiu todas as temporadas do Grey's Anatomy, são 17 temporadas em 15 dias. Cada temporada tem 20 episódios de 1 hora cada episódio, ela assistiu em 20 dias. Eu não acreditei, ela não teve noite que ela não dormiu. Teve noite que eu acordava às 5 horas para ir trabalhar, tava ligando, a televisão estava cochilando, passando o Grey's Anatomy, mas eu falei: "Meu Deus". Ela: "Não, é que tal pessoa morreu na série, pá-pá-pá, 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 pá-pá". E ela não parava. Eu falava: "Meu Deus, mulher, para com isso, Thaís. Tá viciada". Ela: "Não, que". Aí eu chegava à tarde, ela estava assistindo o quê? Grey's Anatomy. Ela tá olhando pra minha cara aqui de longe, mas tudo bem. Ela mas a minha esposa depois ela é de boa. E assim, viciou, viciou. A coisa mais engraçada foi quando ela acabou de assistir todas as temporadas, ela: "Acabou. E agora? Eu não sei o que vai". Eu falei: "Agora você vai esperar 1 ano pra sair a próxima temporada". "Ah, mas eu não aguento que não sei o que, não sei o que". Espera, vai ter que esperar. Agonia, ansiedade que deu. Bateu um desespero, assim, nela momentâneo, eu falei: "Puta, agora é 1 ano pra mim assistir". E quando sai as temporadas, ela é tipo daquela pessoa que essa semana a gente estava brigando, porque se tornou tão precoce no Netflix, a Netflix que criou isso, né, de você assistir, por exemplo, 3, 4 temporadas em uma semana, né. E aí, tanto que os novos lançamentos da Netflix vão ser semanais. Tipo assim, vai sair Stranger Things, eles querem lançar em dois blocos de episódios, 4 episódios agora e 4 episódios daqui a 3, 1 mês, para dar tempo para as pessoas assistirem. Porque senão as pessoas, elas querem assistir tudo de novo. Júlia, sem brinquedinhos na televisão, por favor. Desfaz o gatinho. Já passamos dessa fase, Pangarde. As pessoas que eu não estava vendo, é? Reparem em tudo. E aí, essa sensação é a sensação de vazio, que aí você vê que você está sendo meio que condicionado a fazer aquele tipo de ideia. Isso é um nível de alienação, tá? Vamos voltar lá para o texto. Vamos lá, vou começar pelo o McLuhan. O McLuhan, né, é um importante teórico canadense de comunicação. Para ele, os meios de comunicação eram poderosos e complexos demais para que fossem reduzidos a instrumentos de alienação do homem. Em outras palavras, o meio, a televisão ou o rádio, por exemplo, determinava o conteúdo da comunicação, não sendo possível estabelecer uma fronteira entre a forma e o conteúdo. Então, tecnicamente, as pessoas passaram a acreditar naquilo que elas viam na televisão e elas ouviam no rádio. E aí, quem controlasse esses meios de comunicação controlaria a população, tá? Apesar das críticas, é inegável que a cultura industrial vem contribuindo para a homogeneização da cultura. Em especial no caso brasileiro, um país de dimensões continentais e que apresenta profundas diferenças culturais e sociais entre suas regiões. Tá? O papel da indústria cultural na formação de uma identidade nacional é de suma importância. Sobre isso, né, a gente sempre retrata, por exemplo, vou dar um exemplo, tem um documentário, vocês podem assistir. Ele é muito bom, mas ele é um pouco chato de assistir, ele tem mais ou menos 1 hora e meia. Foi um documentário, tá no YouTube, tá? Que é assim, ai, como que é o nome do eu vou lembrar o nome do documentário, eu falo para vocês. Mas é um documentário sobre a Rede Globo, tá? Que foi criado pelo canal BBC de Londres. Pra quem não sabe, a Rede Globo na década de 90 era a terceira maior emissora de televisão do mundo, tá? E ela, literalmente, ela manipulou as informações que elegeram o presidente da república em 1989, que foi o Fernando Collor de Mello. Tá? Ela manipulou lá a edição de um debate que teve entre o Collor e o Lula na época. Isso foi nas vésperas da eleição, isso virou o resultado das eleições e o Collor conseguiu ganhar no segundo turno do Lula. Para vocês terem uma noção de nível, tá?
É, o nome do documentário é Mais Poderoso que o Cidadão Kane, ou Além do Cidadão Kane. Tá? O Cidadão Kane faz referência a uma fala do Chico Buarque sobre um filme muito elogiado da década de 40, que é o Cidadão Kane, que era um cara que queria dominar os Estados Unidos. Então, além do Cidadão Kane, que ele fala sobre a história do Roberto Marinho, tá? Que é o fundador da Rede Globo, né? E aí esse documentário é muito legal, que ele tá na YouTube, vocês podem assistir. Depois, se alguém quiser assistir, me cobra que eu mando o link. A cena mais legal que eu tenho, ele fala sobre essa cena, esse contexto das eleições de 89, mas a cena mais legal que tem é que, assim, ele chega para uma mulher e pergunta: olha, você estudou? Não, não estudei, nunca estudei. Pá, 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 pá. Você sabe tal coisa? Ela, não. Ele pergunta umas três, quatro coisas para a mulher, ela não fala nada, não sabe responder nada. Por exemplo, você sabe quanto que está a inflação? Não, não sei. Você sabe quem é o governador? Não, ela não sabia de nada. Aí ele fala assim: mas você viu a novela ontem? A mulher fala: não, o que eu vi é que a mulher lá traiu o marido dela. Pá, pá, pá. Quer dizer, Meu pai sempre faz isso, professor, com a minha mãe. não é, mas hoje em dia, a televisão, vocês estão sendo a primeira geração que não assiste televisão de fato. Então, por exemplo, o que é assistir televisão? Você ficar ali, canais abertos, 2, 3, 4 horas por dia. Vocês não têm mais esse costume. Por quê? Vocês têm a internet. Ou tem os canais que são fechados. Os canais fechados, eles te dão a possibilidade de você assistir aquilo que você quer. E na hora que você quer. Ou você pode. Tá? Então, você seleciona aquilo que você quer assistir. Tá? Claro que tem canais de streaming que são melhores, piores, etc e tal. O legal desse que eu vou pedir para vocês assistirem, que é o Dilema das Redes, é que é uma crítica da Netflix à própria indústria cultural, tá? Porque a Netflix ela tem essa ideia de não viciar as pessoas, mas as pessoas dependerem da Netflix, tá? Vocês sabem que a Netflix em 10 anos que ela existe, acho que ela existe um pouquinho mais, 14, 15 anos, ela começou com um patrimônio de US$ 100 mil, ela pegava catálogos de emissoras de televisão, de cinema nos Estados Unidos ou de outras partes do mundo, que eles não utilizavam mais aqueles filmes e colocava disponível na internet para pessoas alugarem. E aí ela teve a brilhante ideia de cobrar uma mensalidade e você poder assistir o que você quisesse. E ela explodiu nos Estados Unidos. Puf, explodiu, todo mundo começou a assistir. Em 10 anos, ela tem um capital de lucro maior do que todo o conglomerado da Disney, para vocês terem uma noção. Hoje em dia, os donos da Netflix são mais ricos que o dono da Disney. Tá? Ela tem mais poder econômico do que já o Facebook, Instagram, Google juntos. Você tem 10 anos. Tá? Se a gente voltasse em 2013, Netflix estava engatinhando. Hoje, em 2023, ela é uma coisa consolada. Se no Brasil ela tiver ali, vamos supor que tem 20 milhões de pessoas que têm assinatura da Netflix. Se não me engano, deve estar uns R$ 40 agora, aquela Gold, né? Que vai cinco pessoas assistirem. Imagina, só no Brasil, faz esse 20 vezes 40. Dá quase R$ 800 milhões só no Brasil de lucro por mês. Tá? 800 milhões só no Brasil. Agora imagina o resto do mundo. Tá? Hoje eu estava vendo um meme dos Simpsons que eles lançaram, que o Homer estava com uma barbona maior que a minha, assim, e ele estava desempregado, né? Aí ele estava viciado em assistir novelas sul-coreanas, doramas, que é uma coisa que só dá para assistir pela Netflix. Tá? Então um monte de, ai, eu tô assistindo dorama. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Novela sul-coreana. Eu falei, meu Professor, Deus, dorama é legal, tá bom? Eu tá gosto. vendo? Tá vendo? Apareceu alguém. Não, não tô criticando, eu nem sei como que é, tá, ô, Júlia? Não vou mentir. Eu sou aquele cara que não sou muito afim de novela, não, tá? Não tenho, assim, aquela necessidade de novela. As pessoas têm gosto, não se discute. O problema é quando você fica viciado. Então, por exemplo, imagina quantas horas por dia você gasta assistindo ou escutando música, ou assistindo ou mexendo no celular, e quantas horas você estuda. Porque vocês estão na época que, assim, os próximos 5 anos para aqueles que querem fazer faculdade são decisivos. Né? São os 2 últimos anos do ensino médio e os primeiros anos da faculdade, dependendo do curso que vocês vão fazer. E seria a época que vocês deveriam estar mais estudando. Ah, não, vou parar um pouquinho aqui e vou assistir uma televisão. Vou jogar um videogame.
minha esposa briga comigo. Semana passada eu parei, fiquei 5 horas jogando videogame. Ela briga. Se eu parar para jogar videogame, menos de 5 horas eu não jogo. Ah, tem que fazer as coisas, então nem vou encostar no videogame, tá? Só que todos esses meios de comunicação, esses meios de lazer, acabam nos alienando, porque a gente passa a ficar viciados nele. É como se eles dessem um prazer para a gente inexplicável, e eu só consigo agora manter o meu padrão de vida a partir disto. E eu começo a viver umas realidades alternativas que não vêm a me propor melhorias de intelectuais, melhorias sociais, melhorias econômicas, a não ser lá para os caras que fazem TikTok, né? A Laís que briga comigo, mas a Laís fala, não, eu vou ser TikToker. Ah, beleza, tomara que você consiga, mas é muito difícil, tá? Porque se torna essa alienação. Bom, voltando aqui, ah, hoje em dia nós temos essa ideia também de apropriação cultural, tá? Então, por exemplo, é curioso olharmos o papel central das emissoras de televisão no Brasil em termos de apropriação e produção de cultura, já que ainda nos dias de hoje elas exportam para o restante do país os modos e comportamentos dos centros urbanos. É que nem eu falo, a Globo, ela retrata, por exemplo, uma favela, mas na favela, mano, os caras vivem melhor do que eu. Aí você fala, pô, eu vou viver na favela. O cara tem lá micro-ondas, ar-condicionado, tem 3 quartos, uma suíte, uma bela vida. Fala, mas vou viver na favela. Mas será que ela está representando a realidade como ela é de fato? Ou ela está criando um imaginário e as pessoas estão consumindo aquele imaginário? Algo que as pessoas não têm noção da realidade. É isso que a gente critica. Tá? A maioria das pessoas não sabem distinguir realidade de imaginário. Não sabem, não sabem. Elas acham que o que está passando na novela é realidade. Ah, mas a novela é baseada em fatos. Gente, uma coisa é ser baseada em fatos, é uma coisa é ser realidade. Tá? E isso traz problemas sociais muito graves. Tá? Bom, voltando, ainda nos dias de hoje, elas exportam para o restante do país os modos de comportamento de centros urbanos, tais como São Paulo e Rio de Janeiro. Assim, tipos físicos, gírias, vestimentas, gostos musicais e comportamentos são difundidos de norte a sul, como se não houvessem diferenças gritantes em termos culturais e regionais, tá? Como se a gente vivesse uma só cultura, né? E isso a gente sabe que para um país do tamanho do Brasil é impossível, tá? Então você acaba tendo, vou dar um exemplo, os garotos talvez entendam melhor do que eu. Por exemplo, na década de 80, a Globo passava praticamente o Campeonato Brasileiro só os jogos do Flamengo. E no norte, no nordeste do país, muita gente tinha os jogos do Flamengo só. Então não passava o jogo do Bahia, do Vitória, do Sport, times do Nordeste. O que aconteceu? Criou-se uma geração só de flamenguistas no Nordeste. Então você vai no Nordeste, dependendo do lugar que você vai, só tem flamenguista. Você fala, pô, mas o Flamengo é um time do Rio de Janeiro, sem preconceito, quem é Ou os paulista e caras torce. torcem pra dois times. Oi? Oi, Rian. Ou os caras torcem pra dois times. Não, é que nem, por Os exemplo, caras eu torcem pra tenho, dois eu times. tenho pessoas que eu conheço na Bahia que são São Paulinas, e a pessoa nunca veio em São Paulo. Nunca veio em São Paulo. Ah, por que que é São Paulino? Não, sim, Ah, mas tipo, quando eu tem era Flamengo. Tem que criança, o time do São Paulo foi campeão mundial, e aí eu assistia muito jogo e virei São Paulino. É que nem, por exemplo, hoje eu dou aula lá no estado, mas aí no Coliseu também aparecem uns molecadas de 12, 13 anos, camisa do Flamengo. Ô, você traz pra aqui, Flamengo. Aí pega os molecados de 10 anos atrás, Santista, época do Neymar. Quer dizer, por quê? Porque vê isso na televisão. A identidade que elas criam, cultural, não é uma identidade relacionada à sociedade. É uma identidade relacionada à mídia, relacionada àquilo que está em maior exemplificação. E isso é a alienação. Eu não tenho um gosto próprio, eu tenho um gosto a partir dos meios de comunicação. Eu não procuro saber, eu vejo o que está na televisão, eu vejo o que está mais em voga na internet, e isso acaba me dando mais respaldo. Isso eu vou tornar um gosto meu. Tá entendendo? Então, artistas, tipos de música, ideias que ficam bombando na internet, bombando na televisão, as pessoas compram essas ideias. E as pessoas acabam absorvendo elas e acabam viver a partir dessas ideias. Olha que louco, Big Brother é para ser pessoas comuns. Agora só tem pessoas que são influenciadores digitais. Por quê? Porque eles têm que trazer esse público jovem
que segue esses tipos de pessoas nas redes sociais. Então não tem mais uma pessoa comum. Você quer participar do Big Brother? Quantos seguidores você tem lá no Instagram? Ah, eu tenho 10 milhões de seguidores. Ah, a gente vê uma moça aqui que ela tem 18 milhões. Ah, vê um jogador aqui, um músico, que tem 50 milhões de seguidores no Instagram. Eles querem isso, eles querem público. E aí você coloca o cara lá, você sabe que é uma personalidade midiática, mas muitas vezes assim, você abre o Big Brother e você fala, meu, de onde que é essa pessoa? Que eu nunca ouvi falar. Claro que para minha geração é um choque muito grande, porque a gente não é tão necessitado de internet, mas a geração de vocês, que é uma geração muito mais focada, nossa, é um deleite. Bom, vamos parar por aqui a explicação, tá? Vou desligar a gravação para vocês, tá? Que aí eu vou fazer chamada, beleza? Bom, deixa eu só